Olá pessoal, meu nome é Eliseu. Eu tenho gravado alguns vídeos aqui e postado a pedido dos professores da Unicesumar. Eu estou no terceiro ano de teologia e os professores têm pedido para a gente postar os nossos vídeos para eles avaliar como link não listado. E hoje eu não vim aqui para gravar um desses vídeos, mas já que eu criei esse canal e eu estou me debruçando sobre um pouquinho sobre as três cartas de João, eu resolvi postar também esse vídeo. E o nome do canal, eu mudei o nome do canal também, né? O nome do canal a partir de agora será Reflexões Bíblicas e não será mais vídeos postados ali apenas para os professores, mas para aqueles que desejam aprender um pouquinho da palavra do Senhor, que desejam estudar, não é, a Bíblia, e o foco será realmente o texto bíblico, a Bíblia, e procurar entender a palavra de Deus. Eu gostaria de falar com vocês sobre as cartas de João, né, as três cartas de João. O vídeo de hoje, a gente não vai entrar no texto propriamente dito, a gente vai dar uma palavra de introdução e eu gostaria de abordar apenas um dos propósitos principais que foi escrito a carta de João, as cartas de João, bem como o Evangelho de João também, né? Que foi por conta de uma heresia que surgiu ali no contexto da Ásia Menor, uma heresia que já tinha se iniciado já, né? Desde os tempos do apóstolo Paulo, que a gente conhece como gnosticismo. O gnosticismo foi uma heresia muito forte que se teve como inimiga do cristianismo, né? Um grande oponente do cristianismo. Cerca de 150 anos, essa heresia ela foi muito forte, né? Muito contundente contra o cristianismo. Ela ganhou a sua força na metade do século II e teve alguns pais da igreja que fizeram oposição a essa heresia, dentre eles Irineu. Irineu, ele foi um pai da igreja que viveu no segundo século. Ele foi discípulo de Policarpo. E Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então, Irineu, através dos escritos de Irineu, por ele estar próximo a Policarpo, que foi alguém que foi discípulo do próprio apóstolo João, então ele tem informações muito importantes a respeito dessa heresia, né? Então, por isso que é importante a gente citar Irineu aqui. Essa heresia ela perdeu a sua força no século III, né? Outras heresias vieram surgindo e ela perdeu bastante a sua força a partir do século III. Para a gente falar a respeito do gnosticismo, vamos dizer que é quase impossível, né, a gente abordar o tema como um todo e falar, esgotar, né, esse termo gnosticismo, até porque as variações dessa heresia são grandes, né? Tem muita nuance, tem muitas vertentes, né, a respeito do gnosticismo. Eu gostaria de abordar aqui, no contexto do apóstolo João, e o sistema mais básico mesmo do que a gente pode entender como gnosticismo. Então, o gnosticismo, essa palavra vem de gnosis, de conhecimento. E o gnosticismo é um grande misticismo isso. Quando a gente fala de misticismo, a gente fala de mistura de crenças. Então, filosofia grega, as religiões do paganismo, judaísmo, cristianismo, então todas essas crenças misturadas junto foi o desenvolvimento dessa heresia chamada gnosticismo. Quando a gente fala sobre o plano de salvação do gnosticismo, falando um pouquinho desse ponto do plano de salvação, a gente fala sobre um Deus, que eles criam assim, um Deus deísta. O que é um Deus deísta? O Deus deísta é um Deus, é um ser, né, supremo, que criou todas as coisas. É um ser todo-poderoso, que criou todas as coisas, mas ele não teve contato
com, com a criatura. Mas como então que ele criou todas as coisas? Ele criou através de emanações. Eu vou tentar esclarecer, explicar um pouquinho para vocês a respeito disso. Tentar explicar de uma forma mais clara. Então, o deísmo fala de um ser, não é, um Deus criador, todo-poderoso, que ao criar o mundo, e eu vou explicar para vocês como que ele criou, que ele não teve contato direto com a matéria, mas ao criar o mundo, ele não teve mais contato com esse mundo. E ele não interfere nesse mundo. É como se fosse um relojoeiro, né? Alguém que criou um relógio, deu corda no relógio, e o relógio agora trabalha sozinho, né? Então, sem interferência do construtor. Então, o sistema deísta, ele aborda desta forma, né? Então, seria um Deus que não tem contato com as criaturas. Então, tudo que eu fizer aqui não vai implicar em nada. Então, se eu for uma pessoa maldosa, eu não vou ter punição após a morte. E se eu for uma pessoa bondosa, eu também não terei galardões, porque ele não interfere. Então, esse seria o sistema deísta. Então, o gnosticismo, ele aborda exatamente o deísmo. E como que ele criou todas as coisas? Então, esse ser supremo, ele criou o mundo por emanações. Ou seja, ele criou um ser espiritual, né, vamos dizer assim, um ser um pouco menor do que ele, e não teve mais contato com ele. E aí esse outro ser que foi criado por ele criou outro, um pouquinho menor, né? E depois esse, sucessivamente, criou outro, um pouquinho menor. Então foi feita uma escada, né? Então tem o Deus todo forte, poderoso, né? Onipotente. Então ele criou um ser um pouco menor do que ele. E esse Deus que criou aqui não teve mais contato. Então esse segundo, ele criou um outro e também não teve mais contato com esse, e assim sucessivamente. Então fez-se uma escada do céu até a terra, seria mais ou menos isso, né? Uma escada. E o nome dessa escada, né, eu estou usando o termo escada aqui para simplificar, foi dado o nome de emanação, né? Um outro exemplo para a gente esclarecer também seria o exemplo do Sol. Você tem o Sol, onde o núcleo do Sol é aquela luz, né, aquela força maior. E daí tem os raios do Sol, né, que são emanações do Sol. Né? Mas não é o Sol propriamente dito, são apenas os raios de luz, né, que saem do Sol. Então, o Deus seria aquilo e os raios de Sol seriam as emanações. Então, o que acontece? Dentro do gnosticismo, eles ensinavam, segundo Champlin, ele vai explicar na sua enciclopédia, o Norman Champlin, que existia 30 emanações que eram as principais emanações, vamos dizer assim. Então, essas 30 emanações que eram principais, que estavam mais próximo do Deus que criou que criou, não é, a emanação, esses 30 que estavam mais próximos, cada um também começou a criar outras emanações, que aí já começou a distanciar do ser, não é, todo-poderoso, do Deus, vamos dizer assim. Então, essas emanações que estavam tão longe do ser criador, surgiu uma emanação que criou a matéria, que criou a Terra. E eles colocaram o nome nessa emanação de Demiurgo, que eles chamavam do Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus. Então, seria a partir desse Demiurgo que foi criada a Terra. E para eles esse Demiurgo, ele era uma das emanações de Deus, mas uma que estava bem distante do Deus Todo-Poderoso. E esse Demiurgo, que era uma das emanações de Deus, que estava longe de Deus, ele criou a Terra, porque ele era um Deus perverso. Aí eles explicavam por que no Antigo Testamento Deus ordenava que Josué matasse os cananeus, as mulheres, os velhos, as crianças. Por quê? Tinha tanta maldade, né? Por que Deus se irava tanto? Porque esse Deus, ele era um Deus perverso, era um demiurgo. Era assim que eles ensinavam. Então, a criação, ela foi feita dessa forma. Então, um Deus
perfeito que não teve contato com a matéria, mas a matéria foi criada através dessa emanação. Através dessa emanação. Então, Deus Todo-Poderoso, ele não entra em contato com a matéria, com os homens, por quê? Para ele não se contaminar. Então, essa era a força da heresia do gnosticismo. Falando ainda do plano de salvação, como que eles ensinavam que a alma, para eles, tinha importância, porque existia um dualismo para eles, que a alma, o espírito, era bom, mas o corpo é mal, porque o corpo é matéria. Né? Então, a alma estava presa dentro de um corpo que era maligno. Né? O corpo é maligno, mas a alma é boa. Né? O corpo, que é a matéria, que não era boa. Então, eles ensinavam uns rituais de exercício, através de rituais, para a elevação da alma. E esses rituais, eles levavam, às vezes, muitas das vezes, em duas direções. Ou para o ascetismo, ou para a licenciosidade, ou para a libertinagem. Por quê? Eles diziam o seguinte: já que o corpo é mau e o espírito é bom, e quando eu falo alma aqui, eu estou falando de espírito também, né? Não que eu seja dicotomista, mas a gente crê também que a alma e o espírito estão juntos, né? Inseparáveis. Nada contra quem é dicotomista também. Então, quando eu estou falando de um, não que seja sinônimo, mas eu estou me referindo a uma entidade, né, que é inseparável. Então, a alma, que ela é boa, que ela está dentro do corpo, e o corpo é mau. Então, esse corpo que ele é mau, ele tem que ser destruído. Por quê? A morte, na visão dos gnósticos, era a libertação da alma. A gente imagina uma matéria que é mal, que foi criada, né, por esse demiurgo. Então, essa matéria precisa ser destruída para que a alma se liberte, para que a alma saia desse corpo. Né? E saindo do corpo, estaria livre, né, da prisão, que é esse corpo mau. Então, falar de ressurreição para um gnóstico era um retrocesso. Eles não aceitavam a mentalidade grega. Por quê? Falar de ressurreição é falar de que o espírito, né, com a alma, vai voltar a habitar no corpo. Então eles vão dizer, mas voltar para a prisão, né, voltar para uma coisa que é essencialmente má, então essa era a ideia deles. Então, o que eles faziam nos seus rituais? Ou eles iam para uma vertente que era o ascetismo, que era castigar o corpo, ou eles iriam para a libertinagem, ou a licenciosidade, porque ali eles poderiam pecar à vontade. Né? Por quê? Se eles fossem seguir a licenciosidade, né, ou a libertinagem, então eles poderiam, vamos colocar no contexto de hoje, né? Eles poderiam, por exemplo, sair para balada, beber, eles poderiam usar muita droga. Por quê? Isso estaria contribuindo para destruir o corpo, que é mau, né? E assim libertar a alma mais rápido. E a alma, segundo eles, não se contaminaria porque o corpo é um invólucro, né? É algo que envolve a alma e que a alma não pode se contaminar. Né? Essa era um dos ensinamentos deles. A segunda vertente era a questão do ascetismo. O que era o ascetismo? Era judiar do corpo, né? Ou seja, fazer punições ao corpo, restrições dos prazeres. Então, por exemplo, eles deveriam se abster de manjares, né? Imagina um almoço, né? Aquele frango assado, aquela Coca-Cola gelada, falando do contexto de hoje, aquela lasanha, né? Aquela bolo de chocolate. Então, alguém que seguia o ascetismo no sentido dos gnósticos, eles olhavam para tudo aquilo ali e não comiam aquilo, no sentido de judiar e de castigar do corpo, né? Porque o corpo era mau. E também muitos deles evitavam o casamento, porque o casamento ele envolve a relação sexual, né? Trazendo prazer ao corpo. Então eles também negligenciavam esses atos para castigo do corpo, né? Para o corpo ser mau. Tem até um texto lá em 1 Timóteo, capítulo 4, que eu gostaria de ler aqui com vocês, onde Paulo ele vai tratar desse assunto. E eu já vi muitos pastores, alguns irmãos que vão pregar a palavra de Deus interpretam esse texto errado, né, de uma forma errônea, porque ele isola o versículo e ele não entende a intenção do autor.
Então eles acabam atribuindo um sentido errado ao texto. 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 8, que diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então Paulo diz aqui em 1 Timóteo 4 e 8 que o exercício corporal para pouco aproveita. Né? Então eu já vi ensinamento nos púlpitos de algumas igrejas falando, o crente não deve ir para academia, não deve fazer musculação. Né? Por quê? Porque Paulo diz aqui que o exercício corporal de pouco aproveita. Mas será que Paulo estava falando de academia aqui? Será que Paulo estava falando de exercício físico aqui? É claro que não. É só a gente olhar o contexto para a gente descobrir do que Paulo estava se tratando aqui nesse texto. Né? É exatamente do assunto que eu estou abordando com vocês, né? Do gnosticismo. Olha o que diz o mesmo capítulo 4, eu vou ler aqui alguns versículos. O versículo. Eu vou ler a partir do verso 1 para a gente entender melhor. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Olha o que ele diz aqui, irmãos, no verso 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Aí, olha o que Paulo diz no verso 4 agora: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então perceba aqui, irmãos, que quando Paulo diz o exercício do corpo, né, o exercício corporal para nada aproveita, o texto é bem claro que Paulo está falando do quê? Do casamento, dos manjares, que os gnósticos eles diziam, olha, para você preservar sua alma, você não leva para o ascetismo, diz você não deve se casar, você não deve se casar, está no contexto de coabitar, não é, de ter relações sexuais com a esposa, você não vai poder comer manjares para o agrado do corpo, do ventre. Então tudo isso faz parte do exercício corporal que nada aproveita. Então, ou seja, o que Paulo está querendo dizer, em outras palavras? Esse exercício de eu deixar de ter um casamento, de eu deixar de ter relações com a minha esposa, de eu deixar de me alimentar fisicamente, tudo isso daí é de pouco proveito, porque não tem significado isso, porque Paulo explica que toda criatura de Deus é boa. Então foi Deus que criou o casamento, foi Deus que criou os alimentos, tudo é de Deus, é santificado pela palavra de Deus. Então esse seria o contexto aí do versículo de 1 Timóteo capítulo 4. Falando agora, irmãos, a respeito do gnosticismo, sobre intermediários, né? Como que funcionava essa emanação? Essa emanação, né, que eu expliquei no início, eles davam o nome de pleroma, que é a palavra traduzida no Novo Testamento por plenitude. Em Colossenses, quando Paulo escreve aos Colossenses, Paulo também escreve para debater contra os gnósticos. Ali a gente entende como o protognosticismo, né? É o gnóstico que ainda estava assim, se desenvolvendo ainda, né, lá no início. Tinha gnosticismo antes do cristianismo, já tinha, mas esse gnosticismo que é aclopado aos ensinos do cristianismo, né, ele vem se desenvolvendo, possivelmente ali, né, vem nascendo ali na época de Paulo, talvez um pouquinho antes, né, um pouco antes, mas ele vai ganhar força mesmo no segundo século. Então, o gnosticismo, como eu falei para vocês, o gnosticismo ele tem muitas vertentes, muitas variantes, né? Eu estou falando básico aqui para vocês. Mas o gnosticismo
dos dias de Paulo era um gnosticismo que tinha uma forte expressão judaica, né? Se você ler Colossenses, você vai ver que tem uma forte expressão judaica ali. Então, quando Paulo ele vai escrever aos Colossenses, capítulo 1, versículo 19, ele fala exatamente dessa palavra aí, plenitude, que no original, no texto grego, é a palavra pleroma, né? Se você pegar o texto grego, você que já fez o grego, ou pelo menos tem noções básicas, se você pegar o texto grego lá no original, você pode abrir a sua Bíblia lá em Colossenses 1:19, você vai encontrar a palavrinha lá, pleroma, que ela quer dizer plenitude, né? Então vamos ler aqui com vocês Colossenses capítulo 1 e o versículo 19, que está escrito assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, né? Então todo pleroma. E quando essa palavra pleroma que Paulo usa aqui é a palavra que os gnósticos usavam. Por quê? Essa escada de emanação que eu expliquei para os irmãos, né, que um Deus perfeito criou um Deus um pouco menor do que ele, né? Não vamos falar um Deus, podemos dizer Deus, né? Um ser divino, um ser que não é todo poderoso, mas um pouco menor do que ele. Aí depois esse Deus Todo-Poderoso não teve mais contato com esse, ele se ausentou. Aí esse Deus que foi criado um pouco menor, criou outro, e criou outro, e criou outro. Então faz-se uma escada do céu até a terra. E o nome dessa escada, né, somando todas essas emanações, desde o mais fraquinho até o mais forte, toda essa escada de emanação, eles davam o nome de pleroma. E é interessante que Paulo diz, né, mostrando que todo poder estava em Cristo e não existem essas emanações, são invenções deles. Então Paulo usa a mesma palavra, diz, olha, sabe a pleroma, né, sabe essa plenitude, essa escada de emanações, toda a pleroma habita, Deus fez habitar em Cristo. Ou seja, não existe essa ideia de vários deuses menores, ser divino um pouco menor, não existe, né? Aí Paulo diz lá em Colossenses, e se você pegar no texto original, está pleroma lá, né? Toda a plenitude foi do agrado do Pai, que todo pleroma, né, está em Cristo, não sobrou poder para ninguém, né? Ele é o Todo-Poderoso. Falando um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala a respeito de Cristo, falando sobre Cristo, o entendimento deles, como eles eram docetas, né, eles eram docetistas, a palavra docetista vem do grego dokel, dokel que significa parecer ou aparentar, é algo que parece, mas não é, né? Então, para eles, Cristo não tinha um corpo real. O corpo dele, para uns, era um corpo espiritual, era um fantasma, né? Eles olhavam ali e para eles, para alguns, Jesus não deixava nem pegada na areia, né? Se ele andasse na areia, não deixaria pegadas, porque o corpo dele não era de verdade. Por isso eles eram docetistas. E para eles, Jesus, ele fazia parte dessas emanações, só que da pior espécie para eles. Porque para eles, Jesus tinha muito contato com a matéria. Então Jesus comia com publicano, ele pregava para as prostitutas. Então, como ele tinha muito contato direto com a matéria, direto com os homens, dialogava e pregava para os pecadores, ele era o da pior espécie para os gnósticos. E dentre tantas ramificações do gnosticismo, do contexto das cartas de João, eu vou citar aqui Cerinto. Cerinto, ele foi um judeu que viveu na cidade de Éfeso, contemporâneo com o apóstolo João. E já que a gente vai estudar as cartas de João, então o propósito de João a escrever essas cartas era para defender possivelmente as ideias de Cerinto, né, que tinha se divulgado, se tinha espalhado ali para a região da Ásia Menor. Até a gente vai ver que tinha na terceira carta de João, a gente encontra um homem, uma autoridade eclesiástica, Diótrefes, né? Diótrefes, que não aceitava os homens que João enviava. Possivelmente, ele também tinha alguma ideia de Cerinto, né? Que havia se desenvolvido, mas isso a gente vai ver mais na frente. Qual que era a ideia, então, a ideia de Cerinto? A ideia de Cerinto é que Jesus, ele nasceu
como um ser humano qualquer, né? Não é o Deus encarnado. A ideia de Cerinto é que Jesus ele nasceu de um nascimento normal, ele era filho de José e Maria. Mas por ocasião do batismo, então o Cristo, que era um aion, ou uma emanação, né, de Deus, uma dessas emanações de Deus, o espírito do Logos, não é? Ele veio e entrou e possuiu o corpo de Jesus. É por isso que Jesus fazia milagre, ressuscitava morto. Por quê? Porque o Cristo habitou em Jesus. Então, uma dessas emanações que foi criada, não é, pelo Demiurgo, uma dessas emanações, que era o Cristo, habitou em Jesus humano. Então, Jesus ele era um homem humano, mas ao se batizar nas águas do Rio Jordão por João Batista, então o Espírito de Cristo, né, essa emanação, ela veio e habitou no corpo de Jesus. E Cerinto ensinava também que essa emanação, né, o Cristo que habitou no corpo de Jesus, ele abandonou Jesus um pouco antes da sua morte. Então, quando Jesus sofreu na cruz lá, como é um pensamento doceta, é um pensamento docetista, que vem do grego aparecer, aparentar, algo que não é real, então todo o ato da crucificação de Cristo foi apenas uma encenação teatral. Jesus não sentiu dor, Jesus não sentiu fome, não sentiu sede. Por quê? Porque ele estava possuído por aquela emanação de Deus. Então, era isso que eles ensinavam. E aí, antes da morte de Jesus, um pouquinho antes dele morrer, o que acontece? A emanação, né, o Cristo que possuiu o corpo de Jesus, ele abandona Jesus, né, ele sai. Então, Jesus ele teve essa autoridade de fazer poder, fazer milagre, essa autoridade divina, vamos dizer assim, de um Deus ali, né, para os gnósticos, um Deus bem minúsculo mesmo, para eles, e entre o batismo e a crucificação foi o espaço de tempo que essa emanação de Deus, né, o Cristo, habitou no corpo de Jesus. Quando tem até alguns manuscritos antigos que foram escritos provavelmente pelos gnósticos, em Mateus capítulo 27 e o versículo 47, quando diz Deus meu, por que me desamparastes? Lá nesses manuscritos gnósticos, eles adulteraram lá, né? Eles trocaram, e lá está escrito meu poder, por que me abandonaste? Né? Então, quando a gente lê aqui Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27 e o versículo 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, esse chama por Elias. Na verdade, irmãos, perdão, é Mateus 27, o versículo 46. Diz assim, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então esse Deus meu, por que me desamparaste? Os gnósticos trocam nesses manuscritos, para quem está me ouvindo e não sabe o que é um manuscrito, manuscrito é uma palavra que vem do latim, que significa escrito à mão, né? Porque como não tinha impressora, não tinha prensa ainda, né? A prensa só foi inventada por Gutenberg no início da Renascença. Então o que acontece? Antes os escritos era tudo à mão, né? Então existem algumas cópias que os gnósticos escreveram ou adulteraram, que eles escreveram dessa forma, né? Meu poder, por que me abandonaste? Né? Para defender a ideia deles. Eu anotei também mais algum versículo aqui, que João ele vai debater contra essa ideia de Cerinto. Por exemplo, João capítulo 5 e o versículo 6, na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1 João 5 e 6. Sabe aquela ideia que eu expliquei para vocês, que eles diziam assim, que o Cristo habitou no corpo de Jesus no batismo?
só a partir do batismo, então ele veio pela água no batismo, mas ele abandonou antes da morte, então Jesus não morreu na cruz, o Cristo não morreu na cruz, só o Jesus homem. Então, olha o que o João escreve aqui na primeira carta, capítulo 5 e o versículo 6. Este é aquele que veio por água e por sangue. Isto é, Jesus não só por água. Jesus, vou ler de novo, perdão. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então aqui João ele diz, olha, ele veio por água, mas não só por água, por sangue também, fazendo referência à sua morte. Então Jesus ele veio tanto por água quanto por sangue, porque eles defendiam que a emanação, né, o Espírito de Cristo, ele habitou no homem Jesus no batismo, mas na hora da morte, um pouco antes da morte, ele saiu e abandonou, né, o homem Jesus. Aí João ele vai rebater aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Também, o último texto aqui, para a gente ler, e a gente já vai fazer as considerações finais, para o vídeo não ficar tão longo, né? 1 João 4, 2 e 3. 1 João 4, 2 e 3, que diz assim: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então aqui João está sendo bem claro, né? Que Jesus ele veio em carne, né? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, né? Falando aqui da sua divindade, veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que já está no mundo. Esse é o contexto, né, das cartas de João. Assim, é lógico que no próximo vídeo eu ainda vou falar do autor da carta, João, né, que a palavra ali no grego que aparece para João é presbíteros, né, falando da sua idade avançada, da sua autoridade apostólica, o último apóstolo vivo. A gente vai falar da possível data que foi escrito, muitas outras coisas. Mas, assim, o que aborda o contexto da carta é o gnosticismo, né? Das 3 cartas de João e também do Evangelho de João. Porque no Evangelho de João, ele está defendendo a divindade de Jesus, né? Ele fala da humanidade de Jesus, mas enfoca a divindade. Já na primeira carta de João, ele faz ao contrário, né? Ele fala da divindade de Jesus, mas ele enfoca na sua humanidade. Ou seja, ele defende a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus no Evangelho, e ele defende a humanidade de Jesus na primeira carta. Então, se você pegar as 2 cartas, você consegue assim entender um pouco melhor a união hipostática, né? A união hipostática falando da união das 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que está unida em uma só pessoa, né? A pessoa de Cristo. Eu poderia falar mais sobre o gnosticismo, né? Mas eu acho que só esse básico aqui já está bom. Só um pouquinho do Márcion. Existia um homem chamado Márcion no 2º século da igreja cristã, por volta do ano 150, mais ou menos, ele foi para Roma, e ele era ele seguia um pensamento gnóstico. Ele não aceitava o Antigo Testamento. Então o cânon dele, quando a gente fala cânon, a gente está falando da coleção dos livros sagrados, né? Então a coleção dos livros sagrados, os livros que ele achava inspirado, que Márcion achava inspirado, era apenas o Novo Testamento, mas não todo o Novo Testamento. Ele rejeitava o Evangelho de Mateus, ele rejeitava o Evangelho de Mateus, ele rejeitava o Evangelho de Marcos, ele rejeitava o Evangelho de João. Ele só aceitava o Evangelho de Lucas recortado ainda, né? Ele recortava, ele tirava as partes que parecia mostrar a humanidade de Jesus, ele tirava e deixava só o que interessava o pensamento gnóstico. E ele só tinha no seu cânon, então, o Evangelho de Lucas recortado e mais 10 epístolas de Paulo, né? As 3 epístolas pastorais ele tirou, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né? Tirou essas epístolas de Paulo. Então, para ele, só Paulo entendeu o Evangelho, mas algumas cartas ele também não aceitava. E Márcion, ele dizia que um demiurgo, né, criou todas as coisas, né,
a mesma ideia que eu já expliquei para vocês, e o demiurgo não era um Deus bom, né? O Deus bom era o Deus do Novo Testamento, era o Deus, o Pai de Jesus, né? Então o Pai de Jesus era um Deus bonzinho e o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo, um Deus perverso. É um pouquinho diferente, é um outro contexto, é bom a gente não misturar muita informação. Mas no próximo vídeo eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a introdução da carta de João. A gente vai ler os primeiros versículos da primeira carta de João e a gente vai tentar entender um pouquinho o texto, o contexto histórico, tentar fazer alguma parte exegética para a gente entender o texto. Você que assistiu esse vídeo até o final, você que chegou aqui até o final, eu gostaria de agradecer você. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal, né? Eu já gravei outros vídeos, mas para trabalho da faculdade, né? Os professores da faculdade pediu para mim criar um canal e eu apresentava lá as atividades que eles pediam gravando os vídeos e o professor avaliava. A maioria dos vídeos eram não listados, então não aparecia para ninguém. E já que eu estou com o canal aberto, eu estou estudando as cartas de João, eu resolvi postar aqui e de repente pode contribuir para alguém que está estudando. Talvez você está estudando teologia, talvez você está estudando para dar uma aula de escola dominical ou para conhecimento próprio, né? Então esse é o canal que eu criei. Primeiro vídeo, o canal é Reflexões Bíblicas, a gente vai focar muito na Bíblia, a Bíblia em foco, a gente vai fazer o máximo para deixar a Bíblia falar aos nossos corações. Eu fiz essa aula introdutória, eu sei que é uma aula que nem todos vão gostar, né? Porque não é um assunto tão interessante assim, é um assunto complicado, que a gente acha até um pouquinho chatinho, mas você que gosta de teologia, que chegou até aqui, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Muito obrigado a vocês e até uma próxima aí.